Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a fisiologia envolvida em um dos comportamentos mais curiosos do mundo animal, que é a migração de aves. Eu vou dar enfoque em um caso específico, mas o que vai ser dito aqui, possivelmente ele pode ser extrapolado para outras espécies de aves migratórias também. O caso em questão foi reportado nessas manchetes, onde o indivíduo de Limosa lapônica bateu o recorde de maior voo sem intervalo já registrado, indo do Alasca até a Tasmânia, que é uma ilha lá na Austrália, e percorrendo um total de 13.650 quilômetros em 11 dias sem parar nenhuma vez. Essa espécie, como eu falei, tem como seu nome científico Limosa lapônica e é conhecido popularmente como fuzema. É uma ave de tamanho médio, entre 37 e 41 centímetros de comprimento e 70 a 80 de envergadura. No Brasil, ele está presente só no litoral norte, em locais como Fernando de Noronha. As aves migratórias, para conseguirem fazer voos tão longos, elas precisam economizar o máximo de energia possível durante o trajeto. E um dos meios de se economizar essa energia é voar bem alto, onde o ar é mais rarefeito e, consequentemente, o arrasto do ar é menor. Porém, com essa economia de energia também vem a falta de oxigênio, já que em grandes altitudes a pressão parcial do oxigênio, ou seja, a quantidade de O2 disponível por volume, é menor, o que dificulta a respiração da ave. Mas aves como um todo, elas apresentam sacos aéreos e parabrônquios, que são estruturas pulmonares muito mais eficientes do que os nossos pulmões, além de possuir um sistema de troca gasosa entre o ar e os vasos sanguíneos, chamado de corrente cruzada, onde o fluxo do sangue passando por vasos paralelos entre si é perpendicular ao fluxo de ar, que aumenta a eficiência das trocas gasosas e está ilustrado na imagem à direita. Juntamente com essas características que acabei de falar, as aves migratórias elas apresentam, logo antes de suas viagens, um aumento da quantidade de massas que são as células que carregam oxigênio pelo corpo. Além disso, elas também apresentam cascatas de hemoglobinas e um aumento de moléculas orgânicas fosfatadas, que diminuem a afinidade das hemácias pelo O2. Essa diminuição, assim como a cascata de hemoglobinas, acabam sendo úteis porque elas facilitam a liberação do oxigênio nos músculos. As aves migratórias, elas podem ficar dias sem comer, né? Então elas precisam ter uma reserva energética e uma eficiência na metabolização do alimento muito grandes. Estudos mostram que aves migratórias, quando comparadas com mamíferos de peso e tamanho parecidos, possuem uma taxa de metabolização de glicerol, que é um tipo de molécula de lipídio, de 2 a 3 vezes maior do que dos mamíferos estudados. Além disso, essas, é, essas aves elas também transportam essas moléculas muito mais rapidamente pelo corpo e possuem um doping natural, entre aspas, onde algumas espécies de aves migratórias se alimentam quase que exclusivamente de invertebrados ricos em um tipo específico de ácido graxo, que é a unidade básica dos lipídios, e que faz com que a atividade de proteínas ligadas ao processo de consumo de oxigênio e produção de energia seja aumentada. Outro problema enfrentado pelas aves migratórias são as baixas temperaturas que elas enfrentam durante o percurso, podendo chegar a valores próximos de 0 graus Celsius dependendo da altitude. Elas conseguem passar por essa situação sem maiores problemas por conta de algumas adaptações com uma camada grossa de gordura que essas aves cultivam antes de começarem a viagem. Além da função de armazenar energia, essa camada de gordura também ajuda elas a manterem sua temperatura constante, já que a gordura é um ótimo isolante térmico. Além disso, as aves também conseguem eriçar suas penas, o que cria uma camada de ar, que também é um bom isolante térmico, entre o corpo da ave e a atmosfera. Uma última adaptação muito interessante que ajuda as aves a reterem calor é o mecanismo de contracorrente sanguínea que ocorre nos pés das aves. Nesse mecanismo, o sangue quente que desce por meio de artérias do corpo para os pés, ele acaba passando muito perto das veias que levam o sangue, que agora está mais frio, dos pés para o resto do corpo.
Como a distância entre essas artérias e veias é muito pequena, ocorre uma grande transferência de calor da artéria que está quente para a veia fria, o que faz com que o sangue que está chegando nos pés diminua muito a temperatura, o que também diminui a perda de calor para o ambiente, enquanto as veias, que estavam frias, recebem o calor das artérias e o levam de volta para o resto do corpo. Para finalizar o vídeo, o grupo queria propor investigações mais aprofundadas sobre os mecanismos fisiológicos utilizados pelas espécies de aves migratórias e deixar aqui uma provocação, que é: será que no futuro outro fuzelo ou até indivíduos de outras espécies poderiam algum dia fazer uma viagem ininterrupta mais longa do que a que eu falei no vídeo? Ou será que esse é o limite fisiológico que uma ave consegue aguentar? Era isso. Até mais, pessoal. E aqui estão as nossas referências.